Right? A pós-condição. E a pós-condição é o que acontece disso e os efeitos gerados por tal. Por que eu estou explicando isso num momento de liderança? Né? Numa palestra aqui de liderança? Por que isso é importante? Por que está falando tanto? No caso de homofobia, o que isso tem a ver com o dia a dia de trabalho? Olha, gente, se existe uma coisa no dia a dia da liderança que é muito importante, é saber lidar com dilemas éticos. Às vezes você vai ter que demitir ou desligar alguém, mesmo sabendo de uma condição de vida dessa pessoa totalmente desfavorável àquele evento, ou seja, a essa condição de desligar, de demitir. Né? Às vezes você vai ter que tomar uma atitude que você sabe que vai impactar a vida de várias pessoas ao seu redor, não tanto quanto a sua, e vai ter que entender que isso faz parte do seu emprego, né? Da sua função. E lidar com isso moralmente é um desafio contínuo. Por isso é bom entender que a qualquer comportamento, né, que seja diferente do que a gente esperou, aquilo é mais sobre aquela pessoa do que sobre você, porque tudo isso aconteceu em 0,002 segundos. Né? Então a gente não tem como controlar. O que a gente tem como fazer, afinal, a gente não tem como controlar nada que acontece com a gente. O que a gente tem como controlar é o modo como a gente sente isso. Ou seja, para a gente ter mais ações construtivas do que destrutivas. Isso acontece, vai sempre dar certo? Não, a gente é humano. A gente vai gritar um dia com o nosso filho. Né? A gente vai de raiva, vai chutar uma porta e quebrar a porta. A gente vai muitas vezes falar coisas que a gente não gostaria de ter falado. A gente vai receber um feedback do nosso gestor que vai parecer mais uma ofensa do que uma construção. E às vezes até é uma ofensa, né? Porque ele pode estar desequilibrado também. Mas a questão toda é o que eu faço com isso. E é um tanto quanto complexo, não é fácil. Né? Não estou aqui dizendo que eu sou um monge tibetano aqui. Eu estou no auge das minhas faculdades mentais aqui, que eu faço sozinho, isso aqui da melhor forma. Não, tenho os momentos de estresse, choro, fico bravo, tal. Agora, o que eu vou fazer com isso que é a história. E o líder tem que estar muito consciente disso aqui, porque se ele desliza nisso aqui, ele vai criar muitas irresponsabilidades nas suas relações do dia a dia. Lembrando que a gente vê nossos colegas de trabalho mais do que os nossos familiares. Né? Então, é importante que isso aqui esteja em dia. Vamos para o próximo ensinamento. Aqui só um dado importante, gente. Esse dado é da agência.gov, então é do governo. De alguns dos principais motivos de demissões nas empresas, e a gente está na relação com o chefe e na ética de trabalho despontando como o segundo e terceiro. O primeiro eu não coloquei aqui, que era outras oportunidades que aparecem, não vem ao caso, mas o segundo e o terceiro são, ou seja, problemas relacionais, 100% relacionais. As pessoas não se dão bem, brigam entre si, não dá certo o relacionamento. Ou seja, é muito importante que o líder esteja olhando para isso. Agora sim. Próximo ensinamento, não vou roubar a fala do Adilson, te prometo, Adilson, que a liderança deve ser situacional. O Adilson vai falar muito bem sobre isso. Eu vou dar uma pincelada do que é uma liderança situacional. Uma liderança de situação, de fato. Não adianta você falar, eu sou o líder X e sempre serei ele. Não vai porque primeiro você muda, as outras pessoas mudam e você não prevê o que acontece. Então você vai ter que sim, muitas vezes, tomar atitudes e ter um perfil de liderança diferente, de acordo com o que acontece. Por exemplo, vamos ver um exemplo do que isso quer dizer? Vamos lá, a gente tem aqui 4 quadradinhos azuis, 4 balõezinhos laranjas. Nesses quadradinhos azuis, vai ter uma situação causada por um funcionário, ou pelo menos vai ter um perfil de funcionário. E no balãozinho laranja, vai ser a orientação do que a liderança deveria fazer. Vamos começar. Então, a gente tem um funcionário, a gente tem um liderado, um colega de trabalho, que ele é motivado, mas incauto. O que é incauto? Incauto é aquela pessoa, fogo de palha, aquela pessoa que não tem muita medida, que é super motivada, mas acaba, às vezes, se passando de tanta motivação. Aquela pessoa super enérgica, sabe? Então, que às vezes não consegue, enfim, controlar a sua própria alegria, a sua própria motivação. O que o líder faz com esse perfil? Isso aqui pode ser um perfil ou pode ser um comportamento. Pode ser que aquela pessoa não seja assim sempre, mas esteja assim por algum motivo. É importante a gente diferenciar o ser e estar aí. O que o líder tem que fazer? Comandar, faça assim. Por quê? Essa pessoa está motivada,
ela tem muita energia, mas ela se passa se não tiver uma ordem de comando. Então a gente precisa de uma liderança que a gente chama aqui de autocrática. É um nome difícil para dizer uma liderança mais diretiva, ou seja, mais direta mesmo. Né? Ó, o filho está motivado, utiliza essa energia desse modo. Beleza? Beleza, e vai. Legal. Próximo perfil, vamos lá. Capaz, mas inseguro. O líder aí ele tem que ser muito mais orientador. Né? Pode ir, que eu estou aqui. Muitas vezes, gente, bem diferente, o faça assim do pode ir, que eu estou aqui. E isso é uma percepção que a gente tem que ter sobre as pessoas, que é uma competência da liderança que deve ser desenvolvida. Porque olha que frustrante para pessoa insegura, mas capaz, ouvir um faça assim. Se ela ouve um faça assim, ela vai fazer assim, não vai fazer do jeito dela e vai dar tudo errado, porque ela é capaz. Então, notem como uma pessoa, esses balõezinhos laranjas não são 4 líderes diferentes, é o mesmo líder. Viu? Então a gente tem que saber ler e se comportar de maneiras diferentes. Próximo, ali o realizador independente, ou seja, vai sozinho, a pessoa está quase virando uma liderança também. E aí a gente tem também aí o frustrado e o limitado. Aí eu botei aconselhador para perguntar para a pessoa se é isso mesmo que ela quer. E nesses momentos em que você nota uma desmotivação muito grande dos seus colegas de trabalho e uma frustração muito grande, né? Frustração e limitação naquilo que ela está ocupando, existem alternativas do que fazer, ou pelo menos 2 passos do que fazer. O primeiro é perguntar o que está acontecendo. E aí você vai ver que vai ter uma mistura em pessoal, porque ninguém trabalha bem sem comida na mesa, ninguém trabalha bem com conflitos familiares, ninguém trabalha bem com uma situação onde o básico não está sendo suprido. Então é importante, né, que se entenda o que está acontecendo na vida daquela pessoa, porque é um ser humano e não é só uma engrenagem de uma máquina. Muitas vezes, né, o que está acontecendo pode ser auxiliado pelo líder e pela empresa, outras vezes não, foge do controle. Né? E aí tem que se entender, caso a caso, e aí eu posso dar diferentes exemplos, mas senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, do que ser feito. Só para dar um exemplo para vocês, um dia eu fui demitir uma pessoa e ela me disse que tinha recebido o diagnóstico de câncer naquele dia. E eu olhei e eu só pensei, bom, agora eu quero me tirar dessa janela, né? O que é o mínimo que eu posso fazer, porque eu acabei de dar uma notícia extremamente pesada sobre a vida dessa pessoa e ela me deu uma a mais daquilo que ela tinha, né, vivenciado naquele dia. Nesse dia eu pedi para ela se acalmar, eu fui conversar com o meu chefe e a gente estendeu o plano de saúde e o salário daquela pessoa por X meses sem ela precisar trabalhar. Não é toda empresa que faz isso. É importante que eu fale isso. E nem sempre a gente consegue uma solução tão satisfatória. Eu consegui, pois tinha um chefe muito consciente do que estava acontecendo e uma empresa orientada a pessoas. Mas não é toda empresa assim. E tem vezes que você tem que seguir com a demissão. E aí você vai falar, eu sou a pior pessoa do mundo. Como é que eu fiz isso? Você tem que entender que você estava numa cadeira. Todo dia, quando você levanta do trabalho, você levanta de uma cadeira. Não deixa de ser você. Mas você não está mais sentado naquela cadeira. E é difícil fazer essa dissociação. Né? Quanto mais difícil for, mais prontos vocês estão para ser líderes. Uma liderança que não acha difícil essa situação que eu acabei de relatar para vocês, não é um líder. Vamos para o próximo slide? Opinião pode não ser justa. Quantas vezes eu ouvi de líderes, mas eu acho que ele não está, então vamos fazer essa mudança. Mas eu acho que ele não é o certo, então vamos demitir. Nossa, gente, a gente reclama tanto da corrupção do governo, quando a gente tem o poder na mão, parece que a gente faz igual. Eu não gosto muito dele, não quero me incomodar, tira ele. O líder tem algumas empresas dão esse poder para o líder. O líder fala, está falado. E é uma prática de mercado, é comum isso acontecer. E a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Por qual meio a gente luta para que isso aconteça? Por método aplicado. Nem sempre o método, né, vai resolver tudo, mas a aplicabilidade dele vai fazer você refletir. Das empresas que eu trabalhei, eu consegui mais ou menos montar isso.
por favor. A gente tem aqui uma régua, que seria uma régua de como a liderança consegue perceber de uma forma mais justa, para além de sua opinião, sobre o desenvolvimento de um colaborador, de um colega de trabalho. Então, no primeiro quadrante, eu falo daquelas características, né, que são, vamos dizer assim, são recursos que a empresa dá. Botei um nome bonito em inglês aqui, mas é basicamente isso. Que recursos essa pessoa está tendo? O salário é um deles, e as horas não remuneradas. Vamos falar a linguagem agora de empresário, gente. As pessoas, né, sempre tem nas empresas a pessoa que é o cabeça pensante do caixa. O Adilson, vamos ver se ele concorda, mas sempre tem aquele sócio, aquele dono de empresa que olha para a última linha do balanço. O que é isso? Que olha para a funfa e vê se está dando dinheiro ou não, e é isso que importa. Né? Vamos lá, vamos ser capitalismo. Né? O capital, sempre que é o capital? Dinheiro. O capitalismo sempre é o dinheiro. Então isso acontece. Tá? Nas empresas existe isso. Então só esse cara diz assim, olha, eu estou dando tanto para ele, e nessas horas de trabalho ele não me devolveu dinheiro nenhum. Tem que falar a língua dessas pessoas, porque essas pessoas, muitas vezes, elas estão no comando das organizações. E faz sentido. A saúde financeira da empresa é o que possibilita que ela continue aberta e gerando emprego. Então a gente tem que entender que a dimensão financeira ela é essencial para eu conseguir justificar o desenvolvimento de alguém. Legal. Agora, o que essa pessoa está dando para a empresa? A gente viu que a empresa dá para a pessoa, que é o salário e as horas não remuneradas. E o que a pessoa está dando de volta para a empresa? Horas remuneradas. Então, por exemplo, no setor comercial, tem os vendedores de determinada empresa, eles usam as horas deles para vender e fecham um contrato. Aquele contrato, aquele dinheiro não vai para ele, né, gente? Vai para a empresa e ele vai receber o salário dele. Então, isso é uma hora remunerada para a empresa. Rentabilidade. Rentabilidade do grupo de trabalho, da equipe de trabalho que ela está. São diferentes grupos de vendedores, né? Vamos olhar para o grupo dele, a equipe, o trabalho em conjunto, a pessoa que busca a colaboração, que a gente estava vendo anteriormente. Essa pessoa geralmente tem altas notas na rentabilidade de equipe, porque ela consegue fazer uma equipe funcionar. Legal. NPS, o que é o tal do NPS? Satisfação do cliente e das pessoas que trabalham contigo. Então aqui tu não opina. E quem vai opinar é quem tu está vendendo, trabalhando, que precisa ser vendendo, atendendo, o que seja, e as pessoas que trabalham contigo ao teu redor, vão avaliar o teu trabalho. E chá, que não é chá de bolo, mas é uma abreviação para comportamento, habilidade e atitude. Isso é clássico na psicologia organizacional e veio... Eu vou dizer que essa foi a medida e a teoria mais efetiva para terminar com uma opinião do gestor sendo o único critério de avaliação de desenvolvimento. O que isso fala? Essa pessoa se comporta de uma maneira dinâmica, porque é um valor importante aqui para o setor comercial? Sim. Essa pessoa tem habilidade de negociação? Sim. E essa pessoa negocia bem? Sim. Então ela tem um chá de negociação satisfatório. A gente preenche números em tudo isso, em todas essas caixinhas, e aí vem um número de performance. Esse número de performance define as pessoas. Aqui no auditório tem nota 5 e nota 4? Não. As pessoas são muito mais complexas do que um número. Esse instrumento é para gestores, líderes, que têm que lidar com 15, 20, 25 pessoas na sua equipe. E, em determinado momento, para fazer uma avaliação geral de desempenho, ele precisa ter um número, pelo menos, para entender onde é que está pessoas do mesmo nível de senioridade da sua função, quem está desempenhando melhor e pior. Né? Então, é importante frisar isso, que esse quadro aqui, ele não busca dizer que ninguém é nota 10 e alguém é nota 0. As pessoas só estão nos lugares errados. Né? Mas esse quadro é muito importante também para curar a opinião do gestor como o único critério. Porque se o gestor achar que a pessoa é horrível, mas ela pontuar bem, a opinião dele talvez esteja errada, né? Então a gente combate, né, essa corrupção, vamos dizer assim, e esse abuso de poder. Tem um atravessador, vocês estão vendo uma tarja preta. Essa tarja preta não é a Ritalina,
Essa tarja preta é um atravessador que a gente chama de diversidade. Atravessador de diversidade. Ou seja, essa mulher é mãe, essa mulher recém teve filho ou está grávida, esse cara é pai, tem que buscar a filha na escola, e por isso tem que sair antes, muitas vezes. Este meu colega, ele é aluno do instituto e precisa sair mais cedo porque tem uma palestra. A gente sabe o quão difícil é flexibilizar isso com as empresas, né? Mas a gente entende também o quão necessário é. Porque a vida das pessoas, né, gente, não pode ser limitada pelo horário de saída e horário de chegada somente. Salvo os casos em que isso realmente é necessário, seja lá qual motivo for. Mas se for para estar esquentando cadeira, né, deixa aquela pessoa fazer outra coisa da vida dela, que ela vai voltar muito mais feliz no outro dia. E aí eu vejo os rostos de vocês fazendo assim, quase como uma frustração e decepção. Então vá lá na minha empresa e fala isso para eles, rainha do conto, tipo, fada de conto. Gente, eu sei que não é fácil isso que eu estou falando, requer muita luta, né? Mas é muito importante saber que a humanidade caminha para esse lugar pelo simples fato da gente entender que o trabalho é essencial, ao mesmo tempo que tem que ser, no mínimo, respeitoso e saudável, né? Para a gente sobreviver nesse mundo que o ar que a gente respira é duvidoso. Vamos para o próximo e último ensinamento, porque eu tenho que deixar o meu colega, com muita vontade, quero ouvir meu colega Dilson falar, para não monopolizar muito de vocês, gente. A carreira de vocês é a vida de vocês, né? Eu sou publicitário de formação, como a professora muito bem me apresentou. Eu fiz MBA em gestão de pessoas, eu atuava na PAIN, que é uma agência de comunicação, né, com 250 funcionários, e eu comecei no planejamento publicitário, comecei a tocar a área de pessoas, tocar a área de negócios, e faz algumas semanas que eu me demiti para estudar para o Enem. Foram 10 anos aí trabalhando para conquistar o salário que eu conquistei, etc e tal, e algumas pessoas me chamaram de maluco, de louco, o que está fazendo, etc e tal. E eu tenho um sonho muito grande de estudar psicologia. Vocês podem ver que toda a minha apresentação é meio que fundamentada em teorias psicológicas, a qual eu não exerço a profissão, mas brevemente estarei sendo colega da professora que também está fazendo psico. E aí, às vezes, gente, a gente tem que não ouvir muitos outros, ouvir mais a gente. Eu sei que isso às vezes é difícil, porque existe uma base de pirâmide de necessidades, que eu falei anteriormente, de comida na mesa, de uma cama para dormir, né, de um filho, né, sendo educado com dignidade, que fazem com que a gente coloque, muitas vezes, o filho ou a pessoa que a gente é responsável na nossa frente. Isso faz parte da vida de muitos aqui, eu tenho certeza. Mas é importante, né, que a gente entenda o que é essencial, sem que eu não fique 100% desamparado. E se apegar e seguir nisso. Aí a gente vai ter uma carreira digna. Talvez não seja a carreira que os outros falaram que a gente tinha que ter, mas vai ser a carreira que a gente escolheu pra gente. Aqui tem alguns exemplos de carreira, por favor, deles. Carreira em Y, né? Aquela que você está num caminho somente, né? Em algum momento você ou vira líder ou vira especialista. Aqui a gente está falando do caminho da liderança. Lembrando sempre que para ser líder não basta ser bom no que se faz, tem que gostar de gente, porque os resultados não vão vir através do seu trabalho, vão vir através do trabalho da sua equipe. E o especialista, sim, é aquela pessoa técnica, boa no que faz e que vai entregar resultados sozinho. Então, essa carreira é em Y. Carreira em W. Eu sou líder, sou liderado, sou líder. Volto a ser liderado, sou líder. Volto a ser liderado, sou líder. O que é esse tipo de carreira? É uma pessoa que gosta de aprender. Então ela vai ter que ocupar outras funções, voltar a ser liderado e ser líder. E eu me identifico bastante com a carreira em X, que é ter um propósito, pelo menos ter um senso de utilidade e fazer o que eu acho que vai me levar até isso. Eu tenho um propósito muito claro, enfim, na minha vida, de poder criar mais culturas de confiança nas organizações. E para isso eu precisei estar na área comercial, para entender de negócio e falar diretamente com o empresário que só vê dinheiro. Eu precisei gerenciar uma área de pessoas e cultura para falar sobre desenvolvimento
precisei ser publicitário para entender como é que a máquina gira, e agora estou buscando ser psicólogo para entender como é que a mente gira melhor. Então, quer dizer, se vocês forem ver meu currículo, tem gente, um RH cartesiano, mas mais quadradinho, vai pegar e dizer, esse aqui não sabe o que quer fazer. Né? E como isso é um preconceito que existe no mercado, e que é um preconceito mesmo, porque as pessoas geralmente que optam por esse tipo de carreira são generalistas ricas em conteúdo. Ah, estou me achando aqui agora. Todas as carreiras são super dignas, viu? Mas eu quero dizer para vocês que pode ser que a carreira de vocês não esteja numa letra de alfabeto, tá? E tá tudo certo. Às vezes vocês vão ser esse novelinho. Pode passar. Esse novelinho. Se estou entrando no primeiro dia de trabalho, né, pensem num ambiente de um monte de gente engravatada, e vocês vão ser esse novelinho chegando. E pode ser que a empresa precise justamente desse novelinho cor-de-rosa no meio de um monte de gente sisuda para fazer acontecer. Essa cena é do curta chamado Pearl, difícil de pronunciar em português, mas que conta a história de um novelo que chega para trabalhar num ambiente de executivos. Um novelo, nada a ver. Às vezes a gente se sente assim, às vezes a gente encontra pessoas assim. Respeitem essa diferença e diversidade. Né? É isso que move o mundo. Obrigado.